Boa tarde, eu sou o Vitor Augusto, da equipe DVCO, e eu vou explicar o enunciado e a lógica que a gente usou para resolver o problema Fibonacci, que é o problema 2846 do URI. Bom, começando aqui, a sequência de Fibonacci é uma das sequências mais famosas do mundo. Os termos de Fibonacci são sempre iguais à soma dos termos anteriores a eles na sequência, e os dois primeiros termos serão 1. Ou seja, aí tem a sequência aqui de Fibonacci. Então, o que teremos aqui seria o próximo número é sempre a soma dos dois números anteriores. Então, começando com dois uns, certo? Logo, 1 mais 2 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 8 mais 5 dá 13 e assim sucessivamente. Continuando no enunciado, porém, não estamos interessados em achar os termos da sequência de Fibonacci, mas sim os termos da sequência de Fibonacci. A sequência Fibonacci é composta pelos números que não pertencem à sequência de Fibonacci, então essa é basicamente a lógica que a gente vai usar. Mais especificamente, os números inteiros positivos não nulos, em ordem crescente. E aqui a gente tem a sequência de Fibonacci, que é exatamente a sequência que não está presente na sequência de Fibonacci. Aqui a gente consegue perceber que na sequência de Fibonacci a gente tem o 1 de novo, 2, 3 e 5. E entre esses números, a gente percebe facilmente que faltou o 4. Logo, ele vai ser o primeiro termo da sequência de Fibonacci. Prosseguindo aqui, de todos esses números para o 8. Do 5 até o 8, faltaram dois números, no caso o 6 e o 7. E é basicamente isso que a gente vai usar para resolver o nosso problema. A gente sabe que os números de Fibonacci estão entre os termos do Fibonacci padrão. E a nossa entrada consiste de um número, no caso seria o índice da sequência de Fibonacci, dessa sequência aqui. E como saída a gente tem qual é o valor pertencente a esse índice. Por exemplo, aqui o índice 1, que é o primeiro índice da sequência de Fibonacci, seria o 4. Aqui, como índice 3, nós temos o 7. E o índice 6 nós temos o 11. E com essas informações a gente já consegue prosseguir para a lógica utilizada para resolver o problema. Bom, e a lógica utilizada foi a seguinte. A gente vai trabalhar com duas listas. A lista que contém a sequência de Fibonacci e a lista que contém a sequência de Fibonacci. E vai funcionar da seguinte maneira. A gente vai procurar um caso a qual a diferença entre os números seja maior que 1. O que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar os termos da sequência de Fibonacci e vai subtrair um do outro. No caso, a gente vai pegar 1 menos 1, vai ser 0. A gente vai pular para o próximo, no caso 2. A gente vai fazer 2 menos 1, vai ser 1. Essa diferença ela não é maior que 1. A gente vai fazer 3 menos 2, vai dar 1, não é maior que 1. E a gente vai fazer 5 menos 3. Nesse caso, a diferença vai ser 2. Então, logo vai ser maior que 1. Com isso, a gente sabe que tem um número entre esses dois termos aqui, entre o 3 e o 5, que no caso é o 4. E o que a gente vai fazer é somar mais 1 com esse 3, no caso da diferença. A gente vai obter o primeiro termo da sequência de Fibonacci. E prosseguindo, a gente tem o 8, a gente já vai subtrair 5, vai dar 3. Logo, a gente sabe que tem dois números entre esses dois termos 5 e 8. No caso, seriam 6 e 7, que a gente sempre vai utilizar a diferença menos 1, que no caso do 5 menos 8, do 8 menos 5, perdão, vai dar 3. Subtraindo 1, a gente vai ter dois números que no caso são o 6 e o 7. Prosseguindo para cá, o termo 13, a gente vai fazer 13 menos 8, que vai resultar em 5. Menos 1, a gente vai saber que tem 4 números entre o 8 e o 13, que no caso seriam 9, 10, 11 e 12. 4 números. E é basicamente isso que a gente vai usar de lógica. A gente vai construindo a nossa sequência de Fibonacci
a partir da sequência de Fibonacci. Olá, meu nome é Danilo Vieira, eu sou dupla do Vitor Augusto, nós somos do grupo DVCO. Estarei dando continuidade ao que foi apresentado pelo Vitor a respeito do problema de Fibonacci. Estarei explicando o nosso código feito na linguagem Python para a solução do exercício proposto. Bom, para começar, foi necessário que fosse criada uma lista qual irá conter os valores de Fibonacci e uma lista que irá conter os valores de Fibonacci. Foi criada uma variável a qual o usuário irá entrar com a posição desejada na sequência de Fibonacci, assim como 3 variáveis de controle para utilizar durante o programa. Foi feita a criação de um laço, o qual irá manter enquanto a posição desejada pelo usuário não for encontrada. Por exemplo, caso o usuário deseje a quarta posição do Fibonacci, ou seja, o quarto valor que não faça parte da sequência de Fibonacci, enquanto essa condição não for cumprida, esse laço será mantido. Esse laço é feito as seguintes instruções dentro dele. A princípio, é incluído um valor na sequência de Fibonacci. Essa sequência é dada a partir de o quê? Temos uma posição, no caso o número 2, que somado com da posição anterior, o número 1 irá gerar a próxima posição. Ou seja, 2 mais 1 irá gerar o 3, pegaremos o 3 e somaremos com o 2 e gerará um 5. Assim funciona a sequência de Fibonacci. Para calcularmos a diferença, como mencionado pelo Vitor anteriormente, é necessário que esse valor seja maior do que 1. Por quê? Porque caso a diferença entre eles seja 1, significa que não há intervalo entre eles. Por exemplo, se pegarmos o 3 e tirarmos a diferença com um da sua posição anterior, que no caso é o 2, irá nos resultar em 1. 1 não é maior do que 1. Logo, significa que não há espaço de diferença entre eles. Logo, não há um valor de Fibonacci entre eles. Caso peguemos o valor número 5 e descontarmos do seu anterior, o 3, irá nos resultar em 2. 2 é maior do que 1. Com isso, essa condição ela é atendida. Logo, prosseguimos ao código, no qual pegaremos essa posição anterior, no caso o valor número 3, e será somado com o contador, que a princípio vale 1. Sendo assim, 3 mais 1 irá gerar o 4. Esse 4 é incluído na lista de Fibonacci. Essa sequência de Fibonacci será mantida de acordo com as condições. Por exemplo, caso peguemos o número 8, 8 menos 5 se resultará em 3. A diferença de 3 é maior do que 1, logo há dois valores que não estão presentes na lista de Fibonacci, ou seja, pertencem à lista de Fibonacci. Assim, pegaremos o valor número 5, somaremos com o contador que vale 1, resultará em 6. Será executado novamente, agora com o contador valendo 2, e pegaremos o valor número 5 e somaremos com 2, assim chegando no 7. Esses valores serão inclusos na lista Fibonacci, a qual irá ser apresentada a posição conforme desejada pelo usuário. Vamos executar o código para ver o funcionamento. Bom, caso o usuário deseje o primeiro valor de Fibonacci, ou seja, o primeiro que não faz parte da sequência de Fibonacci, eles nos indicam que o primeiro valor é o número 4. Ou seja, o primeiro valor que não faz parte da lista de Fibonacci é o 4. De fato, como apresentado anteriormente, o 2 vai dar 3, 2 com 3 vai gerar 5, ou seja, o 4 não está presente. Logo, o 4 não faz parte. Caso o usuário deseje o quarto elemento, ele diz que o quarto elemento que não faz parte da sequência de Fibonacci é o número 9. Assim como podemos mostrar no exemplo a seguir. Bom, pessoal, prosseguindo para a imagem, o programa nos retornou que o quarto valor da sequência de Fibonacci era o número 9, assim como podemos ver na imagem. A sequência de Fibonacci. Primeiro valor, o 4, conforme apresentado pelo programa. Segundo valor, terceiro valor e o quarto valor, conforme
que foi solicitado. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido a lógica. Muito obrigado pela atenção.